Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Cruzeiro que vai ao mercado, mais uma atualização aí do Globo Esporte, em busca de pelo menos 3 jogadores, que seriam um zagueiro, um meia ofensivo e também mais um atacante. E quem acompanhou meu vídeo de hoje mais cedo, falei com vocês até mesmo da possibilidade do Cruzeiro contratar mais um lateral direito, que seria aí de 3 a 4 reforços que o Cruzeiro mira agora com o novo técnico, o Pepa, antes do início da Série A. Que eu quero comentar com vocês também sobre a possibilidade, e deve acontecer, dessa extensão do prazo de inscrição de atletas, que pode ir, por exemplo, até o próximo dia 20. Tendo uma ampliação de mais de 15 dias na janela inicial, que faria total diferença, ainda mais para o Cruzeiro que não tem se ajeitado bastante. Se quiser um reforço um pouco mais estudado, que seria um pouco mais complicado de haver uma negociação, eu diria que não teria até tempo hábil para o Cruzeiro fazer essa transação, que na teoria encerraria o mercado na próxima terça-feira, Então quero comentar com vocês, Cruzeiro que deve sim ao mercado, mas até agora não temos muitos nomes, pelo menos que o Cruzeiro tem conversas avançadas ou algo nesse sentido. Nesse vídeo aqui quero comentar sobre algumas outras opções que eu acho que seria interessante para cada uma dessas funções e que podemos esperar, maioria desses casos, jogadores até mesmo mais experientes, Acho muito difícil o Cruzeiro trazer mais alguma aposta ou algo nesse sentido, até porque o Cruzeiro já procurou alguns jogadores recentemente que são mais jovens, que acabou não tendo um avanço justamente por conta dessa questão. O Cruzeiro entende aí que precisa de ir ao mercado em busca de reforços um pouco mais experientes, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e caso você não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever e continuar recebendo vídeos como esse aqui todos os dias, de atualizações e notícias do mercado da bola do Cruzeiro. Lembrando que alguns desses jogadores não são, no caso, não foram procurados pelo Cruzeiro. Tem alguns que sim, que eu vou falar para vocês quando eu for comentar, e alguns outros que, na minha opinião, aí no caso meu como torcedor, acho que poderia ser alguns nomes interessantes. Só antes de darmos sequência nessa lista, tem um recado para vocês da Bet All In, onde o grupo VIP aí segue ainda tendo ótimos resultados, como eu vou deixar aqui para vocês no final de semana, alguns lá no Instagram. Caso você queira ficar por dentro aí de todas as análises, eu vou deixar o grupo VIP aparecendo aqui para vocês, o link nesse QR Code que está aqui na tela e também embaixo na descrição do vídeo. Lá no Instagram teve aí nesse final de semana várias partidas no caso no futebol europeu, jogos entre seleções, que eu deixei aqui algumas em destaque para vocês, onde em relação ao número de gols na partida no Campeonato Europeu e também de alguns do Campeonato Estadual, por exemplo, o jogo entre Jacuipense e Bahia, que teria mais de 1,5 gols, e também no jogo contra o Atlético Paranaense e Maringá, que teria mais de 1 gol nesse jogo também. Essa dica aí do pessoal da Bet All In, colocou R$ 1.070, voltando R$ 1.570, uma ótima cotação, e olha que ainda está tendo jogos do futebol europeu e por isso não está tendo tantas análises, que em média era mais do que 2, 3 por dia. Então, por conta disso, nessa data FIFA, acabou que reduziu um pouco, mas na próxima semana já voltando com tudo. E para você entrar no grupo VIP, então, tá aqui embaixo para você na descrição. Deixei aqui aparecendo também o site, tudo muito bem explicado, para você tirar qualquer dúvida que você ainda tenha antes de entrar no grupo VIP do pessoal aí da Bet All In, que tá aqui embaixo na descrição. E o Instagram também, para você seguir e ficar por dentro de todas as atualizações. Bom, quero começar aqui falando sobre os zagueiros, que temos até uma atualização interessante a respeito do Rodrigo Moledo, que eu já tinha trago para vocês que o Cruzeiro procurou informações do zagueiro que pertence ao Internacional e que assim, ele tem contrato até o final do ano, porém não estava disposto a rescindir o seu contrato com o Internacional, assim, a sair pela porta dos fundos, forçando uma liberação da equipe de Porto Alegre, até porque ele tem uma identificação muito forte com o clube, já são quase 11 anos defendendo o Internacional nessas 3 passagens, desde quando ele surge na sua carreira. 35 anos de idade, e vale lembrar, nos últimos 2 jogos contra o Caxias, onde o Internacional foi eliminado depois de 2 empates em 1-1, e na disputa dos pênaltis, acabou que o Caxias passou, e o Rodrigo Moledo nem sequer jogou nenhuma dessas partidas, não entrou em campo em nenhum desses 2 jogos válidos pela semifinal. Então mostra que até mesmo para o técnico Mano Menezes, o Rodrigo Moledo não tem a expectativa de ser o titular no decorrer da temporada. E será que isso seria uma boa? Porque ele já está na reta final de carreira e tudo mais, porém ainda tem uma boa forma física, está voltando aos gramados 100% nessa temporada, onde não tem um número de jogos baixos. 11 jogos até aqui, 1 gol marcado, contando jogos aí também do Campeonato Gaúcho, não é um número ruim. A questão é, ele começa o ano como titular e nos últimos jogos não tem entrado, e, por exemplo, nos últimos 5 ele não começou nenhum como titular. Então mostra aí que ele poderia ter essa negociação. Vamos esperar, porque eu vejo que
Se tiver um acordo aí com a diretoria, poderia ser um pouco mais viável. Cruzeiro que deve ir ao mercado em busca de um zagueiro e não temos, por exemplo, nenhum nome até aqui muito avançado, tirando essa especulação aí do Rodrigo Moledo, que tem um tempo já, tem quase 2 semanas que está tendo essa especulação e até agora não tivemos muito avanço em relação a essa história. Outra aqui que o Cruzeiro já teve um nome especulado no Cruzeiro, né? No final do ano passado e não para esse ano em específico, né? No caso, quando termina a Série B, o Rafael Thierry, zagueiro do Sport, foi especulado como um dos possíveis alvos para o Cruzeiro na disputa da Série A. O zagueiro que tem 29 anos de idade e vive uma fase realmente lá pelo time do Sport. Nesse ano, por exemplo, ele tem vivido uma fase muito boa de artilharia, 15 jogos, 3 gols marcados até aqui pelo Sport, que tem um início de temporada realmente muito promissor. Na minha opinião, é o grande candidato a conseguir o acesso de volta à Série A. Ele que no ano passado já havia feito uma boa disputa do campeonato da Série B, onde no total foram 35 partidas somente na segunda divisão. Na temporada, 48 jogos com 2 gols e 2 assistências. Então, o Rafael Thierry, aquele mesmo que surge na base do Grêmio, passa pelo Atlético Paranaense e está no Sport desde 2019, onde jogou vários anos, né? Por exemplo, 2021, a temporada inteira, foi o titular na disputa da Série A. Alguns anos também, 2020, foi bem, o 2019 no caso, quando ele chega no primeiro ano de empréstimo junto ao Sport. Então está indo para a sua 5ª temporada consecutiva com a camisa do clube de Recife. Então seria um pouco complicado pensar nessa saída dele sem uma compensação financeira. Lembrando que o contrato não é longo, o que poderia facilitar, vai até dezembro de 2023, tem, no caso, o contrato se encerrando, podemos dizer assim, e vamos ver se o Cruzeiro poderia chegar a um acordo ou não, que entra dentro daqueles requisitos, né? O Cruzeiro não quer um zagueiro jovem, promessa, quer um jogador um pouco mais experiente, com boa rodagem pela Série A, e eu acho que o Rafael Thierry, apesar de não ser o nome dos sonhos, poderia ser um nome viável, né? Muito mais viável do que o Rodrigo Moledo, do que alguns outros que têm sido especulados. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o zagueiro que está indo para o seu 5º ano consecutivo pelo Sport, pelo Grêmio também, jogou muito tempo, no total profissionalmente pela equipe gaúcha, foram mais do que 55 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dando sequência aqui, outro meia que foi especulado no Cruzeiro, que no caso é a respeito do Estevão, de 21 anos de idade, que pertence ao Internacional. Ele que até aqui na temporada tem 8 jogos e marcou 1 gol nesse período. No caso, jogou contra a equipe do Caxias nesse final de semana, inclusive foi um dos que perdeu o pênalti, né, que acabou eliminando o Internacional na disputa da final, né, do Campeonato Gaúcho, acabou caindo nas semifinais para o Caxias. Então, não sei se o Estevão perderia moral, mas a questão ele foi uma indicação do D'Alessandro como uma opção para esse meio de campo do Cruzeiro, que até, né, desde o início do vídeo que eu venho falando para vocês, eu acho um pouco complicado o Cruzeiro ir atrás de um jogador tão jovem assim, que não tem tanta experiência como profissional. O Estevão mesmo, apesar de ser uma grande promessa, tem, no caso até aqui, profissionalmente, apenas 19 jogos, 1 gol e 2 assistências como profissional. Não dá para esperar que o jogador vai chegar e ser extremamente importante no time do Cruzeiro, ainda mais num processo todo, né, que não vai ter uma preparação gigante desde o início da temporada. Então eu acho e desconfio bastante dessa possibilidade do jogador, apesar de que, vamos ver, né, se o Internacional teria um interesse de empréstimo e tudo mais, que não seria fácil. O Cruzeiro, nessa situação que está, em não ter condições de pagar para liberar o jogador, não ter condição de pagar um salário alto, compensação financeira, é muito complicado mesmo de ir ao mercado. Até jogadores promissores ou, por exemplo, jogadores mais experientes. Para vocês terem uma ideia, que não vai ser fácil o Cruzeiro se reforçar para esse início de Série A. Eu vejo que para essa função de meia, se for para ter um jogador mais experiente, prefiro dar mais oportunidades para o Daniel Júnior, por exemplo, que tem até números superiores, por exemplo, do que do Estevão jogando profissionalmente. E se fosse para buscar um jogador, seria um pouco mais experiente, que tem uma alternativa aqui que eu quero comentar com vocês. Jogador que tem contrato até o final do ano, quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Que é a respeito do meia, o João Paulo, que tem 32 anos de idade, que está na equipe aí do Seattle Sounders, vive uma fase de volta, né, ao futebol, depois da temporada passada, que ele se lesiona no meio da temporada e volta então apenas em 2023, onde já tem 5 jogos até aqui. Ele tem contrato se encerrando até o final dessa atual temporada, tinha conversas para ele renovar o seu vínculo e ficar por mais alguns anos, que ainda não aconteceu por conta de que ele teve essa lesão e, no caso, agora está voltando, né? A equipe dos Estados Unidos optou por não renovar nesse momento o vínculo.
jogador que quando sai do Botafogo em 2020 e 2021 joga muito bem pelo Seattle Sounders. Foram nesse período aí 60 jogos, 7 gols e 12 assistências. Ele joga numa função ou de meia central ou se não um meia mais ofensivo, que é a característica dele, jogar um pouco mais avançado. Então até por isso é uma posição que eu acho que o Cruzeiro precisa bastante de repor no mercado. É óbvio que ele está voltando ainda de contusão, tem poucos jogos em 2023, mas pelo que parece está bem recuperado fisicamente. Jogador que foi um dos destaques, por exemplo, quando ele surge profissionalmente também pelo Internacional e depois pelo Santa Cruz, de 2015 a 2016, onde jogamos Série A, Série B pelo Santa Cruz. Nesse período foram, no total, números bem interessantes. 105 jogos, deu nesse período também 14 assistências e 6 gols. Foi jogar no Botafogo, onde foi bem, principalmente em 2017 e 2019. 2018 ele jogou 15 jogos, ficou lesionado, mas 2017 e 2019, somando essas duas temporadas, foram mais 103 partidas, 7 gols e 12 assistências. Então dá pra ver, né? Até pelos números, que é um jogador que dá muitos passes. Então nessa questão de criação, que é o que eu acho que o Cruzeiro tá precisando, falta um jogador assim nessa questão, né? Que seria um atleta de criação, bom no passe e, na minha opinião, poderia ser interessante o João Paulo, meio aí que tem apenas 1,71 m de altura, no caso, um valor de mercado bem alto, por exemplo, valor próximo aí da casa dos 11 milhões de reais, porém, igual eu falei, como ele tem esse contrato que ainda não foi renovado, que até o final dessa atual temporada, poderia ser um pouco mais interessante pensar nessa renovação. E você, o que acha aí sobre o jogador que, quando jogava aqui no Brasil, ficou muito conhecido, torcedor do Santa Cruz, do Botafogo também, onde ele vai bem, né, durante alguns anos, tem um respeito muito grande pelo atleta, que já está com uma idade interessante, 32 anos, que apesar do Cruzeiro falar, né, que é o teto, você pode ver que tem alguns nomes especulados, igual o Rodrigo Moledo, que tem muito mais do que isso, ou por exemplo o Gilberto, que foi contratado, que tem também, né, mais do que esses 32 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir outras sugestões, né, que eu já trouxe aqui para vocês, de atualizações do mercado da bola, vai estar aparecendo aqui na tela final. E o link também da Bet All In para você entrar agora mesmo no grupo VIP e começar a lucrar, vai estar aqui aparecendo para vocês na tela, e o link também embaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!